o problema se dá onde? As pessoas, elas ficam argumentando, né, coisas, e aí elas querem até dizer que está na Bíblia. Não, está lá na Bíblia, porque é igual dizer assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Sim. Essa é uma entre tantas, né? E tal, e não sei o quê. Não, a gente não pode tratar as coisas de Deus assim. A palavra de Deus ou está escrito ou não está, certo? Aumentar a imagem do meu pai? Não. Tá, tá bom, vou aumentar, gente, a imagem. Pode continuar, pai, perdão. Então, e é isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? É o máximo. A gente tem que ter, a gente tem que ter esse cuidado. Cadê eu? Ah, achei. Espera só um minutinho, filho, que eu tô enviando aqui. Certo. Via novamente. Estão entrando, estão entrando. Tá entrando? Ah, Tá. então tá bom. Aí a Ana já mandou uma mensaginha. Ah, então o pessoal vai entrando aí. Então, Vitor, é isso. A gente precisa ter a cautela. E, aliás, a Bíblia pode dizer duas coisas diferentes de uma mesma coisa? Não. A revelação, quando o pregador vai pregar, é uma coisa. Quando algum ministro vai falar algo da palavra, por ser a palavra de Deus, como uma fonte inesgotável, ela pode sempre, sim, eu não tenho problemas quanto a isso. O meu problema é quando a gente diz que a Bíblia disse uma coisa que ela não disse. Sim. O problema é quando a gente alega que a Bíblia disse aquilo que ela não disse. E aí eu pergunto para você: imagina se alguém te acusa de ter dito algo e você tem certeza que você não disse. Como você reagiria? Eu me sentiria constrangido, né? Tipo, eu ia falar, Ah, você por sentiria. quê? Eu ia falar, mas você não tava lá? Como assim? Como você tava? Então, imagina Deus agora sentado no trono, governando tudo lá, e alguém fala assim, por que Deus disse? E ele não disse. Imagina Deus assim, peraí, eu não disse isso não. Se a gente fica bravo, imagina Deus, cara. E a gente tem uma mania disso. Então, as escrituras têm que ser tratadas como tal. Então, vamos lá. Já que nós estamos falando sobre isso, ela foi dividida assim, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, o Tanar, como é conhecido pelos judeus, é conhecido como lei, os profetas e os salmos, eles se chamam assim, todos os livros cânticos, essas coisas. Sim. Entendeu? Na lei, na Torá Sagrada, os 5 livros de Moisés, é absolutamente o que os judeus chamam de o texto mega sagrado. Eles tratam a Torá de uma forma diferente, sim. Tá? E aí os salmos e os profetas são textos que agregados se transformaram para ele no Tanar, no Antigo Testamento, conhecido por nós como Antigo Testamento. Foi Sim. muito bem dividido, a história dele, a parte histórica, existem os livros históricos, propriamente históricos lá, e o livro dos profetas. Os livros dos profetas, eles são maravilhosos por conta de quê? Deus levantava profetas em determinados períodos, como o período dos reis, no período do exílio babilônico, né? Sim. E inspirava os profetas para falar das coisas que iriam acontecer posteriormente. Não só daquilo que aconteceu imediatamente, como Deus usou Jeremias, por exemplo, para falar do cativeiro babilônico, né? E o cativeiro veio, e os judeus ficaram no cativeiro por muitos anos, né? E aí depois Deus usou profetas para falar que então eles voltariam, né? Aí existem os textos dos profetas pós-exílio, como Ageu, né? Como Zacarias, e eles vão escrever no posterior, e eles falaram coisas, por exemplo, Vitor, que ainda vão acontecer. A vinda do Messias. Por que a importância de vir o Messias? Já parou para pensar? Você sabe o que é Messias, meu filho? Messias é Jesus, mas eu não sei o significado. Mas a ideia de Messias. Messias é o ungido, aquele que deveria ser enviado com uma missão de salvar o povo. Ele tem essa característica do Messias judeu, judaico, porque quando Deus vai criar,
Quando Deus vai planejar as coisas, ele chama um homem, promete que a partir daquele homem ele vai gerar uma nação, e aqui eu já quero abrir um parênteses, tá? Por que Israel é tão importante? Israel é importante porque apesar de Deus ter criado todos os homens, e a partir da Torre de Babel os homens se espalharam pela terra, as línguas, surgiram povos, mas nenhum povo é como o povo de Israel. O povo de Israel é o único povo que foi Deus quem criou, quem deu legislação, quem deu constituição, e a quem Deus chamou de cabeça de nações. Deus disse de Israel que eles seriam colocados por cabeça, não por causa, e deixa eu ajeitar aqui, que bonito eu já não sou, ainda se ficar meio torto aí pronto, né? Mas enfim, então quer dizer, Deus chama Abraão, faz promessas a Abraão, e Abraão crê em Deus de uma forma incrível, e diz o texto sagrado que porque ele creu, isso foi lhe imputado como justiça, e a partir de Abraão, olha a importância de Abraão. Abraão é tão grande, tão maravilhoso, tão gigante, a pessoa de Abraão, no seu chamado, em obedecer o chamado, que é a partir de Abraão que começa, por exemplo, que ano nós estamos agora? Nós estamos em 2025. Tá, Israel não conta assim. Israel conta a partir da chamada de Abraão. Eles estão no ano 5.000 e alguma coisa lá. E a partir de Abraão, então, ele vai planejar. Primeiro, ele promete da descendência de Abraão. E ele faz isso tudo de forma miraculosa e maravilhosa. Abraão já era velho, Sarai, a sua esposa, não podia ter filhos, e ele fala que da descendência deles ele faria uma nação. E ele vai construir a nação de Israel a partir daí. Ele vem Isaac, aí vem Jacó. Aí ele chama Jacó para um particular e muda o nome de Jacó para Israel e constrói a nação a partir daquela linhagem. Eles começam em tribos, né, os seus 12 filhos, 12 tribos de Israel. Eles vão para o Egito, eles vão ser forjados no Egito por 400 anos. Mas olha só, em Gênesis 15, Deus já havia dito a Abraão, Abraão nem tinha Isaac, e Deus disse a Abraão que a sua descendência ficaria peregrina em terra estranha, mas os traria de lá com mão forte e com riqueza. O texto sagrado diz com grande fazenda. Gênesis capítulo 15. E é o que vai acontecer depois em Êxodo. 400 anos vivo. Olha se esse Deus não é maravilhoso. Ele chama Abraão e muito antes de Isaac nascer, ele já fala que vai construir uma nação. E como seria? Que eles seriam peregrinos em terra estranha, mas era um forjar de Deus, né? Eles tira eles de lá com mão forte, leva eles para a terra que ele prometeu a Abraão, com todos os limites geográficos, coloca eles lá com poder, ali da Constituição, ali dá a lei, ali institui e forma a nação de Israel. Que existe até hoje, meu querido. Pai, você deve estar se perguntando, né, filho? O pai está me dando um nó na cabeça aqui. Por que essa história de Abraão? É porque é a partir dali que ele vai enviar o Messias. O Messias inicialmente prometido quando? Quando Adão e Eva caem no Éden. Lembra do texto? Gênesis 3, verso 15. Sim. Pô, perdão. Não. Tá tudo bem aí, Vitor? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Alguém aí tá com uma dúvida aí? Tem alguma coisa no chat aí? Tá tudo bem? O pessoal tá captando bem aí? Cozinhando com a Manu. Mandou boa noite. Cozinhando com a Manu, legal. Não sei quem é, mas seja bem-vindo. Então, sejam todos bem-vindos. Então, olha só. Quando o homem cai lá no Éden, Deus já planejou, já estava tudo planejado. Então, quando ele vai impetrar os juízos, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele fala para a mulher sobre a serpente, a serpente ter tentado Eva. Esta te ferirá a cabeça, e o seu descendente lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher é a primeira promessa inicial de que viria alguém para resgatar o homem que havia sido separado de Deus. Deus criou o homem numa forma incrível, mas ele é inocente. O homem, ele estava no período da inocência. Aí a gente precisa entender a questão das dispensações, Vitor. Existe os dias, o período criativo,
tá? É Deus criando todas as coisas. Por exemplo, o nosso horário está indo embora, mas ó, só para você ter uma ideia, provavelmente no Hoje dá pra versículo... ficar um pouquinho mais, se não for atrapalhar o pai, né? Não, mas você tem a patroa aí, daqui a pouco sai a Não, janta. mas ela já fez a janta antes. Tá Ah, então tranquilo. beleza. Então tô chegando aí para jantar. Então brincadeira minha. Olha só, então é o seguinte, do versículo 1 de Gênesis para o 2 pode ter milhões de anos, a gente não sabe exatamente, porque o texto sagrado diz que criou, e no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto sagrado vai dizer lá no livro do profeta Isaías que Deus não fez a terra sem forma e vazia. Mas no versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então algo aconteceu para a terra entrar no caos e ficar sem forma e vazia. E é lá na Bíblia que a gente encontra a resposta. Mas eu não quero te prender sobre isso, gente. Não, Mas mas ele vai. eu tô gostando. Tá gostando? E você, Então amor? tá. Também. Maravilha. Alguém aí comentou alguma coisa? Quer Thaís, agregar? quer falar alguma coisa, Thaís? Desmuta aí. Então vamos lá. Então, dentro dessa criação maravilhosa, ele cria o homem, como eu disse, um ser especial. Um dia um sábio disse assim que um anjo, quando para na frente do homem, ele fica maravilhado. Você sabe que o anjo, Vitor, à luz das escrituras, são seres poderosos. Anjo não é criancinha, diazinha e fraldinha, como muita gente pensa, tá? Anjos são seres poderosos, né? Seres grandiosos. Um anjo tem a força e o poder de 180 mil homens, né? Acredita-se porque um anjo simples matou um exército de 185 mil soldados. Então vamos lá, só para você ter uma ideia. Aí o que acontece? Boa noite. Até tô vendo o chat aqui, surgiu aqui, apareceu aqui para mim, né? A Ana, paz e graça. Tá benção? Maravilha. E cozinhando com a Manu. Maravilha, Manu. Boa noite para você. Agora, o texto sagrado, ele vai revelar o quê? Então, se Deus não fez sem forma, a terra sem forma vazia, ela ficou. Aí, à medida que ele vai criar o homem, recapitulando, como nós somos um ser incrível, nós somos a coroa da criação. Para nós, Deus deu o Espírito. É nós quem temos raciocínio. De todos os seres criados aqui na Terra, nós temos raciocínio, nós temos psique, intelecto e assim por diante. Então, sabe, como eu estava dizendo, disse assim, que um anjo para na frente do homem e fica maravilhado. pasmo, porque o anjo, apesar de ser poderoso, ele só tem vertente e parte do celestial, de cima. Por mais poderoso que ele é. Aí ele olha para esse ser aqui. Agora, Deus, quando fez os anjos, não disse, façamos o anjo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quando foi fazer o homem, até um pregador disse que para fazer o homem, ele pôs a mão no barro mesmo, né? Nós temos, né, algo de Deus, né? Algo, apesar de ser terreno, mas uma criação especial. Observa que os anjos queriam pregar o evangelho, mas foi uma coisa dada aos homens. O homem é o único ser que tem um atributo chamado fé. Anjo não tem fé. Sabia que anjo não tem fé, Vitor? E por que anjo não tem fé? Porque ele não precisa. Ele conhece a glória, ele vê a glória. A Bíblia diz que Deus, no seu séquito angelical, Isaías diz que os anjos voavam sobre ele e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E olhava para aquele que está sentado no trono e dizia, Hakodesh, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles veem o Senhor o tempo todo, eles não dependem de ter fé. Agora nós os homens, Deus deu esse atributo para nós ter fé. Então, sabia que todo homem tem fé? Todo ser humano tem fé. Sim. A fé é um atributo do Espírito em nós. A fé é um atributo do Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, certo, Vitor? Certo. Quais são os atributos do corpo? Você fala Componentes do corpo, vai. Visão. Tá. Visão, audição, paladar. Paladar. Olfato e tato. Olfato e tato. E o espírito? E a alma? Quais são os atributos da alma?
Da alma? Fé. Quê? A fé. Você tá falando da fé, eu falei a fé. Não. A fé, a alma, ela tem seus atributos. Os atributos da alma é como ela é chamada. O apóstolo Paulo escreve e fala assim, que existe uma luta contra a carne e contra o espírito. Quando ele fala a carne lá, ele fala, não é do corpo, ele fala da inclinação humana para as coisas da terra, para o pecado. E as coisas do espírito. Então, quando ele fala dessa luta, a ideia que se tem é que a alma é essa serva, que vai obedecer àquele que vencer a luta. Então, quais são os atributos da alma? Os atributos da alma são sentimento, vontade e emoções. Por exemplo, faz assim, ó. O cheiro da janta da Maísa já chegou aí? Já. Então, quando você fez isso aqui, ó, alguma coisa no seu nariz informou lá no seu estômago que você deve estar com fome, ou eu estou errado? Não. Então, quem precisa comer? O que precisa da substância é o corpo, mas quem informa para o corpo que ele precisa comer, que ele tem vontade, é a alma. Falar nisso, uma balinha Valda aqui, de café. Ai, maravilha. Maravilha. Então, olha só. Ele diz para o corpo que o corpo precisa comer. O corpo é o corpo que precisa da comida. Mas quem informa o corpo isso é a alma. Quando a pessoa morre, ela tem fome? Quando a pessoa morre, eu acho que tem. Acho que sente a fome. Ah, tem? Não, você já viu algum morto falar? Não, mas eu digo assim, não, o sentimento. O sentimento. Sentimento. Não tem, querido. É exatamente isso. Ele não tem mais porque a alma saiu dele. Ele só tem não, corpo. o pai falou o corpo, perdão. Eu que mosquei, perdão, desculpa. Tá bom, tá bom. Sou loiro, tá? Você vê? Essa é a parte boa do bate-papo, a gente tá de boa. Então, olha só, é a alma que informa o corpo. Agora, o espírito, ele tem atributos especiais. No espírito tem 2 atributos, que é o principal. No espírito tá a consciência e a fé. Todo mundo nasce com fé. Todo mundo nasce com consciência. Agora vão ficar tirando sarro de mim aqui em casa. Que corpo sente fome depois que morre. Mas é assim que a gente fica bom, rapaz. Eu aprendi que Salmo não tem capítulo levando uma fumada em cima do púlpito. Então tá de boa, tá tudo bem. Olha só. Todo mundo tem. Agora, onde a pessoa direciona a fé e onde ela resolve dar vazão à consciência, é que são elas. Ué, tem gente que tem fé mais em jogador de bola do que em Jesus Cristo. Tem pessoas que têm fé mais envolve a sua fé, crê mais em outras coisas do que em Deus. E a fé, eu disse que anjos não têm fé. Por quê? Porque eles veem a glória. No caso de Satanás, principalmente, que viveu e viu a glória e se rebelou contra o Altíssimo. Por isso que ele é condenado. Agora, nós não, você já viu a glória? Você já viu o trono de Deus? Você já viu? Não. Mas a gente crê. E essa fé é tão incrível que uma vez inserida em nós pelo Espírito Santo, a gente não consegue pensar em outra coisa. Sim. Eu vejo muito, tipo assim, o povo precisando de trabalho, ou assistindo alguma coisa, né? Sempre aquela frasinha, eu tenho fé que meu time vai ganhar. Aí, ó. Lá no meu trabalho foi só tiração de sarro em cima do coitado do Corinthians, porque o Corinthians perdeu, porque o Corinthians foi desclassificado. Então, quer dizer, as pessoas elas pegam. Não, e algumas pessoas ainda acham que Deus é corintiano, ou que Deus é palmeirense, ou que Deus é santista, ou que Deus é São Paulino, ou que Deus é Real Madrid, né? Deus não tá nem um pouco preocupado com essas coisas. Isso são demandas de homem, eu não quero, não tô aqui julgando o jogo de ninguém, né? Quem torce, né? Amém. Mas não envolvam Deus nessas coisas. Deus está acima de tudo isso. Né? Deus está acima de tudo isso. Agora, todo ser humano tem fé. E uma má interpretação, por exemplo, de Efésios capítulo 2, verso 8, faz as pessoas acharem que umas têm e outras não. Porque o texto sagrado lá diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus.
Do que é que Paulo está falando aos Efésios? É para mexer com a sua mente mesmo, Vitor. E você vai entender o que tem a ver. Fala de novo. Lá está escrito assim, Efésios, carta, epístola, já que você falou da epístola aquela hora, né? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois eu digo o que é a sequência do versículo. Mas do que é que Paulo está dizendo? O que é dom de Deus ali? A fé. Não. A salvação. Eu ouço pessoas pregando e ensinando que está errado. É a graça. Olha só, para nós entendermos os textos, Vitor, olha para mim, filho. Tô olhando. Porque pela graça sois salvos. Ele está falando da salvação pela graça. Certo. Esse é o tema de Paulo para os Efésios. A continuação do versículo vai explicar isso. Fica vendo. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Ele está falando o meio de adquirir a graça. O meio. E isto, ele não está falando da fé. Ele continua falando da graça. E isto, a graça não vem de vós. É dom de Deus. A graça é dom de Deus. Olha o que diz a sequência do texto. Ele diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie delas. Então ele está falando da graça. Deus fez algo. O que é graça? Graça, Vitor, é o favor imerecido. É algo que nós não merecíamos e Deus fez por nós. Enviar Jesus ao mundo e ele morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos propiciar salvação, isso foi por meio da graça. Isso é a graça de Deus. Isso é o dom de Deus. Quando ele fala por meio da fé, ele fala que só funciona a graça se você crê. Caramba. Mas eu lamento, muitos pastores, irmãos aí, quando vão pregar, tá vendo? A fé é dom de Deus. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo da graça. Então, olha só, todos têm fé. Todos nós somos criados com isso. O que a gente faz com ela depende de nós. A gente vai responder um dia para Deus daquilo que a gente fez com o que Ele nos deu. Sim. Paulo escrevendo aos Romanos, assim, ó, que o Espírito de Deus, olha a consciência, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Peraí, Espírito de Deus com o nosso espírito? Entendeu ou não? Tem. Mas explica novamente. Paulo diz assim, ó, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. Então nós temos o espírito do homem, uma porção em nós chamada espírito do homem. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é a consciência. Então, consciência e fé são atributos exclusivos do nosso espírito. O que a gente faz com eles é que é onde a gente responde, entendeu? A fé é a serva. Se você resolver ser carnal, queridão, vou aprontar, vou isso, a alma vai obedecer. Vontades, desejo e prazer vão ficar sucumbidos a isso. Mas se você, Paulo diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito peleja contra a carne. Se a gente resolver obedecer à voz do espírito, a alma vai servir também. E aí vontade, desejo, tudo. Olha, por que você criou esse bate-papo, meu filho? Por vontade de aprender, né? E sei lá, pra eu poder voltar mais pra igreja, né? Tentar aprender mais sobre Deus, porque eu não quero, eu não quero ir pro inferno. Eu tenho vontade de ir pro céu. Eu quero ir pro céu. Ótimo. Isso você pegou a sua alma, a vontade, o desejo e colocou à disposição de algo do Espírito que te fez bem. E acredito eu, ainda vai dar muito fruto. Tem mais pessoas nos vendo, não é? Tem. Então, é essa a vontade de Deus, que nós o sigamos, o sirvamos e que a gente esteja com Ele. Isso só acontece quando a gente se preocupa com o que Ele pensa, com o que Ele acha e com aquilo que Ele diz de verdade. Entendeu?
Pera aí, pai. Benção, tia. Tia Sueli tá na live. Oi, Sueli, Pai Senhor. Então, você tá entendendo então, filho? Sim. A gente saiu atropelando, mas basicamente, olha, Deus criou o homem para coisas incríveis, o homem pecou, foi tirado do jardim, mas Deus tem um plano. Nesse plano, como que ele planejou, né? Ele chama Abraão. Por que Deus chamou Abraão? O texto sagrado definitivamente não revela para a gente, né? Mas ele chama Abraão. Abraão ouve a voz de Deus. E a partir de Abraão, ele vai projetar, planejar mesmo. E ele, se você pegar de Abraão até Cristo, é uma linhagem específica. Não são pessoas maravilhosas e nobres, não. Tem pessoas até que cometeram grandes erros, mas isso é mostrando a graça de Deus em homens falhos. Nenhum deles eram perfeitos. Mas aí é a partir daí que ele constrói a nação de Israel. Esse povo diferente, esse povo incrível. Ah, Márcio, então quer dizer que se eu for judeu eu sou salvo? Não, não existe salvação se não for na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai, dizendo Jesus, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem outro meio. Mas que existe uma chamada para Israel, que existe um porquê disso tudo, e eu espero que a gente, nas próximas sextas, consiga desfiar isso, a gente vai planejar isso melhor, concorda, filho? Concordo. E aí a gente vai descobrir a Bíblia. Então, daí a gente vai descobrir essa história maravilhosa dos povos, essa história maravilhosa de Deus. Eu achei um texto aqui que eu queria ler, se eu puder. Pode? É segunda epístola, já que você gostou tanto dessa palavra, né, gente? Eu acho bonito, né? É bonita, mas tem significado, mano. Vamos lá. Segunda epístola do Só não vou apóstolo colocar o Paulo. nome do meu filho de epístola, mas é bonito. Não, não faça isso. A Maísa Não, sabe falou, o que, sabe a por que eu tô Maísa gostando falou, disso eu aqui? não vou aceitar isso. Ah, com certeza não. Sabe o bom disso daqui? É que as pessoas veem que é possível falar dessas coisas e descontrair. A gente não tá fazendo piada, a gente não tá fazendo stand-up, a gente não tá fazendo brincadeira, mas a gente, de uma forma boa, animada, tá descobrindo as coisas eternas. Entendeu? Sim. Mas olha o que Paulo escreveu na epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele disse assim, ó: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ele não está falando da perfeição em essência, mas saber que anda com o perfeito. Agora, olha que interessante, Vitor. Quando você vai para o grego, essa palavra aqui, ó, inspirada, no grego. E por que eu estou citando o grego? Porque hoje eu tenho ela aqui na minha mão em português, né? Mas o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E no grego, essa palavra inspirada é theopneustos. Sabe o que quer dizer essa palavra? Inspiração? Theopneustos. Pneustos vem de respirar. E theo vem de Deus. Ele está dizendo assim que a escritura é como se a respiração de Deus tivesse inserida ali. É claro que Deus não respirou em cima do livro, mas a ideia do grego é que a intenção de Deus está toda aqui. Tudo aquilo que está dentro dele, respirada por Deus. Quer dizer, a intenção e o que ele quer está aqui. Caramba. Olha que gigante. Aí uma vez Tem. eu perguntei, acho que fui eu. Não sei, o pai, acho que o pai tocou nesse assunto comigo, que o senhor falou assim, Vitor, sabe por que eu acredito em Deus e na Bíblia Sagrada? Eu falei, não, né? Daí o pai falou, porque tudo que tá escrito aqui é real. E tá acontecendo, já aconteceu e tá acontecendo até hoje. É o único Exato. livro que tem profecias que estão acontecendo. E que não Que bom que errou, você e lembra que disso, não então. errou, e que não errou nenhuma até agora. Não. Algumas acertaram até datas especiais e cronologicamente Sim. perfeitas, como as 70 semanas de Daniel no seu primeiro estágio.
primeiro e segundo estágio, elas bateram com datas perfeitas. O calendário judaico é lunar, então é 360 dias. Mas a partir de Nissan, da data da saída de Neemias para edificar os muros de Jerusalém, ela vai bater até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e falta uma semana. Então, só Deus, que ser é esse? Incrivelmente sábio e com conhecimento de futuro tão grande assim, se não for Deus. Para escrever 600 anos, 400 anos antes de Cristo nascer e aquilo acontecer com uma perfeição incrível. Caramba, isso é real. É por isso, entendeu? É o único livro é o único livro que tem profecia originalmente. O Alcorão não tem, nada deles tem. E é o único livro que diz: assim diz o Senhor. Então, se ele disse, é verdade. Caramba. Agora, Vitor, você está indo na igreja, que bom, né? Que bom. A gente sabe do arrebatamento, a gente sabe da volta de Jesus, a gente sabe da grande tribulação, a gente sabe da igreja, a gente sabe do milênio. E como a gente se comporta sabendo dessas coisas? Que vida a gente vai levar, né? Hoje, o que eu quero para a minha vida? Eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que, né, viver. Nós temos que viver, concorda? Sim. Mas dá para viver a parte dessas informações e não ter uma vida voltada sempre e tudo aquilo que a gente fazer para a glória de Deus, sabendo que tudo isso é real? Não dá pra viver assim não. Tem que viver com Deus. Ou a gente vai ser como Paulo disse, né? Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Nós não somos ignorantes e não haveremos de ser como os demais que não têm esperança. Então, o interesse nosso nessa era para ser um bate-papo de pai para filho e tá público e que seja algo que as pessoas queiram e que seja algo que dê fruto. Tá bom, meu filho? Sim. E eu louvo a Deus ele ter usado sua vida, colocado no seu coração esse desejo. E eu tô aqui para o que você precisar, tá bom? Tá bom. Você quer fazer eu chorar na live, é isso? Se não, não é eu, né, Vitão? Ai, pai. Aí, alguma Mas, pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? quem tá assistindo, né? Quem tá assistindo, quer fazer alguma pergunta? Eu falo aqui pro meu pai. Então, esse é o livro, Vitor. A tia Sueli é uma das que tem bastante dúvida, hein? É, Sueli. Ela tá dizendo que Deus continue abençoando, maravilha. Amém, Sueli. E deixa eu dizer, né? Não vou deixar passar, mas não mesmo. A Sueli é minha mãe na fé. Se eu tô no evangelho hoje, sempre alguém pregou para alguém, não é assim? Ide Sim. por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A pessoa que pregou para mim, que me convidou, foi a Sueli. Então eu louvo a Deus pela vida da Sueli também, minha mãe na fé, né? E é isso. Sabe, eu creio que Deus tem um chamado para mim, tem um chamado para nós. E eu não creio em coincidência, eu creio em providência, né? E se estamos aqui essa noite, eu acredito que Deus tem algo, então, para a vida, para minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um das pessoas que estão aqui com a gente. Amém. Maravilha. Pai, dá pra gente até umas 10. Quer falar mais um pouco? Vamos falar mais um pouco. Estou à disposição. Pera Sobre aí. essa questão da Bíblia, tá tudo chique? Tá. Não. Tipo assim, o que a gente tava conversando, né? Tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Uma, uma que eu fiquei. Quando o pai falou de Adão, que quando ele fala pra Eva, né, sobre que ela tem que respeitar e o marido, né, e tal, os filhos e o homem tem que amar segundo Cristo amou a igreja, né? Sim, Efésios 5. Nessa, tipo assim, não sei se fala isso na Bíblia, né, mas Adão era tão sábio a esse ponto de ele falar isso
naquela época, então, tipo, provavelmente eles já tinham filhos, alguma coisa assim, antes de comer o fruto ou alguma coisa assim. Tinha famílias naquela época. Uau, você pegou pesado. Mas vamos lá. Estamos aqui na chuva para se molhar. Vamos lá. Eu, pessoalmente, creio que sim. Por quê? Quando Deus criou o homem, ele disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Por isso, Vitor, que vamos já pensar sobre a gente daqui por diante, filhão, começar a falar sobre dispensação. É um assunto maravilhoso e isso esclarece nessa sua pergunta. Por exemplo, cada dispensação tinha a sua lei. Então, depois dos dias criativos, aí começaram as dispensações. A primeira dispensação é da inocência. Qual a lei da inocência? Está lá. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Essa era a lei. Então, se frutificar e multiplicar era a lei, então eles fizeram. Ninguém sabe quanto tempo, ninguém sabe exatamente quanto tempo o homem ficou no Éden antes do pecado. Então, eu acredito que sim, que as pessoas, que ele gerou filhos e filhas E o e que eu eles acho, povoaram. tipo assim, e um negócio que eu acho, eu não sei se seria incrível, mas se eles tinham, provavelmente teriam filhos, muitas pessoas, talvez muitas pessoas viveram no Éden, porque justo que Deus criou, não, justo que Deus criou, que foi Adão, depois criou Eva, foram eles que pecaram, justo eles. Uhum. Não podia ser qualquer Não, outra pessoa ir lá peraí. e... Não é que justo eles. Entenda uma coisa, ó. Adão foi criado, foi o primeiro homem criado, a quem Deus colocou todo o governo. A lei da inocência, muitas pessoas podem pensar que não. Mas olha, observa o texto do momento em que eles caem em pecado, por exemplo. Deus imediatamente diz para a mulher que no juízo que veio sobre ela, ele diz assim: com dores conceberás. Sim. Então, aí o que a gente vai ver? Que aí ela vai conceber com dores. A primeira lei, antes do pecado, frutificar e multiplicar e encher a terra e sujeitar. Aí a É partir do uma, pecado. a Ludenice, provavelmente, ela aqui no, é, aqui no chat falou antes do pecado não. Não, eu respeito. Hã? Eu respeito, mas eu não vejo dessa forma. Por quê? Vamos lá, vamos devagar. A lei antes do pecado, frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitar. Quanto tempo demorou isso? Ninguém sabe. Imediatamente após o pecado, quando eles são expulsos do Éden, a Bíblia diz de Caim e Abel, e Abel, assim que mata Caim, assim que mata Abel, vai para o oriente do Éden e conhece a sua mulher. Que mulher é essa? O que a gente precisa entender? Olha, primeiro, não, é essa a ideia mesmo. A gente Não, fazer eu pensar. acredito sim que tinha, na época que eles estavam no Éden, tinha gente lá, tipo assim, eles formaram famílias lá dentro do Éden. Eu acredito nisso. Sim, e eles saíram e foram. O que acontece? Adão é o responsável, o primeiro criado. Tá? Certo. Tanto que você observa que quando Eva come do fruto, nada acontece. Mas quando ela dá para Adão e ele come, cai os olhos, a venda dos olhos, e eles veem que viram. Eles eram cegos antes disso? Como assim viram que estavam nus? Eles perderam a inocência. Ô E pai, aí, toda a A raça humana. Maísa tá apontando o dedo pra mim aqui, falando assim, eu te falei, quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Porque o pai falou, né? Que quando Eva comeu, até então não tinha acontecido nada. Mas quando Porque, Adão. não, ela pecou, mas a responsabilidade, olha só, gente, vamos com calma. Qual era o papel do homem nessa história, se a gente for analisar isso de uma forma mais profunda? Quando Deus fala para o homem, olha, da árvore do meio do jardim não comerás, não olharás e tal. Depois ele cria a Eva. E Eva, olha o poder da mulher, Eva come, dá para ele, ele come.
se ele tinha que ser o Para! sacerdote dela ali. Ele tinha que ser o sacerdote dela ali. Essa é a ideia original. Ele ser o sacerdote dela. Mas ele come. E olha, quando Deus vai inquiri-los, ele lança toda. Ele tira. É como se ele tirasse a culpa dele. A mulher que o Senhor me deu, que o Senhor fez, que me deu e eu comi. Quando ele vai na mulher, a mulher fala, a serpente que me tentou e tal. Mas observa que a consequência do pecado é na medida que o homem toca e come. Toda a consequência. Ele era o responsável. Paulo diz que por causa disso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um pecado que veio por toda a humanidade. O jardim foi fechado, a terra gerou, né, espinhos. Então, pai, então, para mim entender, os dois pecaram, mas a consequência veio de Adão primeiro. A consequência foi Sim, de a Adão. responsabilidade principal era de Adão. Porque Deus disse a Adão, não comerás da árvore. Entendeu? Tá, a Maísa falou aqui. Depois você liga seu áudio aí. Ela perguntou aqui, que Deus falou, não coma do fruto só pra Adão. Não, pera aí, gente, vamos lá. Ele não é o primeiro? Aham. A partir dele, então ele tinha que ser o administrador de tudo isso, entendeu? Sim. Mas Deus não só falou pra Adão, falou pra Adão e Eva, não só pra Adão. Não, ele falou para Adão a princípio. Foi Adão quem recebeu toda essa palavra. Depois ele ele criou Eva e aí gerou a geração dos homens. Mas olha só, vamos lá. Eles habitavam o jardim no Éden, ok? Até aqui, ok? Sim. À medida que eles foram gerando, eu acredito. Olha só, gente, vamos ter uma ideia de hermenêutica aqui, uma ideia breve, né? Nós estamos contando a história contada por Moisés. Ele vai citar nomes, e isso é uma regra de hermenêutica, tá? Ele vai citar nomes de pessoas, de eventos que aconteceram, de impactos que aconteceram, tá? Ele não tem esses detalhes. Então essa é uma ideia que a gente tem baseado em que, dispensacionalmente falando, na inocência ele tinha que frutificar, multiplicar e encher a terra, tá? A gente tem que ter essa visão de uma forma uma forma geral. Por quê? Porque quando o homem come que as coisas acontecem, sim. Mas a mulher também pecou. Essa ordem foi para Adão, mas Adão possivelmente disse a ela. A gente não pode achar, então, agora. O que a gente não pode fazer aqui, ó, é a batalha dos sexos, né? Agora as mulheres falam, a culpa é sua. Não, o homem fala, a culpa é sua. Não é essa a intenção nossa aqui. O que a gente está deixando claro é que existe um responsável. E qual que é a ideia? Quando eu falo a ideia, é porque aquilo que a Bíblia não diz, a gente só conjectura ou supõe. A hermenêutica dá essa liberdade, mas a gente não pode fugir do texto. Por que eu digo que provavelmente houve outras pessoas? Porque assim que Caim mata Abel e foge para o Oriente do Éden, ele encontra uma mulher. De onde veio essa mulher? Então havia gerações de pessoas ali. Houveram. Agora, no Éden ficou Adão e Eva. Eles foram expulsos. E olha só, a consequência do pecado de Adão se arrastou por toda a humanidade. Entendeu? Sim. Agora faz sentido. Não pode. A gente tem que tomar esse cuidado, não virar uma batalha dos sexos, né? Tá vendo? Não, a culpa é sua. Não, ó, você que tirou minha costela, a culpa é sua. Não é essa a intenção aqui. Lembrando, vamos pensar na hermenêutica. É por isso que eu gosto dessa questão teológica, tá? Da hermenêutica. É Moisés escrevendo, ele não tem todos os detalhes, mas ele vai contando à medida que os seus pais, o pai dos pais, foram contando e à medida que Deus revelou. Lembrando, dentro da hermenêutica, a gente descobre que a revelação ela é gradativa. O que a gente consegue descobrir hoje, no passado muitos não conseguiam descobrir. Então a gente vai
formando essa ideia. Se a gente disser, então, que só começaram a ter filho depois do Éden, então foram fazendo tudo de uma vez, e aí fez Caim e Abel, eles brigaram, aí já tinha uma mulher lá. Por exemplo, outro dia eu vi uma ideia, a ideia de um pastor, eu não vou citar o nome nem do pastor nem da igreja, não é das Assembleias de Deus, né? Mas é de uma outra, só que é a igreja, não é nenhuma seita, não. Mas eu discordo. Ele disse que Deus também foi fazendo mulheres para Caim, mulheres. Tá errado. Eu não concordo com isso. Que isso? A gente ouve de tudo. Lamentavelmente, os nossos púlpitos têm de tudo, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter uma hermenêutica e um conceito saudável que não fuja aquilo que está escrito. Entende? Por exemplo, eu disse lá atrás que no Gênesis propriamente dito, você não vê a criação de Satanás, a queda de Satanás. Você vai ver a queda do querubim ungido em Ezequiel, capítulo 28, em Isaías, Verdade. capítulo 14. O pai, Mas da onde está essa história? Onde está? numa outra sexta-feira, o pai tinha perguntado, né? O pai tinha perguntado, não, o pai tinha falado, né, sobre a queda, né, de Sim, Satanás, né? Daí o pai fala que vai contar essa história lá na frente, né? exato. Então é o que eu falei, Nem Deus vai Gênesis. sim, ele vai se permitindo revelar gradativamente. Tá, mas espera aí. Então tinha o Éden, Jardim de Deus, pedras afogueadas, era uma terra criada, tinha seres aqui. E tinha um querubim ungido. E ele subiu e ele viu um trono lá, quis pôr o trono dele acima. Onde está isso no Gênesis? É sobre esse conceito que eu falo. Se eu Não é creio, à toa que Gênesis, né? Gênesis é início, né? Que o pai tinha é o comentado, né? início. Então, mas essa história não está em Gênesis. Então, onde está? Então, a gente não pode nunca, uma regra de hermenêutica importante a gente nunca pode forçar o texto a dizer o que ele não diz. A gente tem que adequar a ideia dentro daquilo que ele diz. E a Bíblia deixa claro que todas as gerações dos homens vieram de Adão e Eva, até o dilúvio, depois dos descendentes de Noé. Então, peraí, de onde veio a mulher de Caim? Ela tem que ter vindo de algum lugar. E era mulher, né? Você entende Caramba, então como funciona? E aí, sim. quando eu vou para a questão dispensacional, de dispensação, eu tenho que olhar para a dispensação. É, é, eu te, é, que havia regras numa dispensação, conceito nela, e aí, à medida que quebrou a dispensação da inocência, foi para outra dispensação, dispensação da consciência. Então a regra é outra, a lei é outra, entendeu? E não que não houve. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Sim. É, tinha uma dúvida na ponta Diga. da língua. Só que o pai tava falando, não queria cortar o pai. Acabei me perdendo. Você entendeu? Mas ó, para você ver, a gente está entrando em coisas que são bem complicadas, bem misteriosas, né? Mas o importante é que Deus, aí ele vai, a geração dos homens vem vindo, vem acontecendo, Abel morre, Caim se torna uma linhagem considerada pelos teólogos uma linhagem ímpia, aí vem Sete, né? O outro filho de Adão, e aí de Sete chega em Enos, que os homens começaram a buscar a Deus, e aí uma linhagem já mais piedosa, e assim Deus vai, entendeu? Criando, gerando, os homens vão se espalhando pela terra, aí acontece a questão do dilúvio, né? Aí o governo humano, a dispensação muda a lei, né? Então, é todo esse conceito de que toda essa história aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo essa ideia firmada de que o pecado é real, o pecado original, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, a gente precisa de uma saída para isso, e a saída é só uma, é a cruz de Cristo, entendeu? Na cruz de Cristo, então, a gente encontra salvação, né, graça. E aí, a partir daí,
Benção. É graça. É graça. Não é de graça. Tem gente que fala, salvação é de graça. Calma lá. Custou, foi caro e alguém pagou. Não fomos nós, mas alguém pagou. É pela graça. Pela graça sois salvos, diz o texto de Efésios. Entendeu? Sim. Cara, pai, 10 horas. Eu nem tomei banho. Do jeito que eu cheguei do serviço, eu estou. Tá bom. Mas e aí? Você quer comentar alguma coisa? Alguém no chat? Alguma coisa que quer É. comentar? Alguém do chat tem alguma coisa para perguntar? Eu tô Temos. vendo aqui que a irmã falou, ele teria que falar para Eva não comer porque Deus disse não. Sim, mas olha só, quando a questão dá a impressão que a culpa é de Adão, então ele não falou para Eva. Eu acho que não é essa a questão. Observa que a serpente, diz o texto sagrado, astuta, a mais astuta dos animais, né, tentou Eva. E olha, ele semeou uma dúvida no coração da Eva, né? Ele fala: "O que que Deus disse? Que se você comer você morre?" Não, não é assim não. Vocês vão ser como ele, conhecendo o bem e o mal. O gerar dúvida, sabe? É algo. Se a gente aprofundasse mais, uma vez me perguntaram por que Deus colocou essa árvore lá se não era para comer? Olha a pergunta das pessoas. Olha, sabe, é assim, é algo muito íntimo, algo muito profundo, né? Mas existe, eu creio que existe um porquê. Deus, ele interage com um homem. Deus quer fazer parte dessa interação com a gente, né? E o texto sagrado diz que toda a viração do dia, Deus ia ter com Adão. Imagina, Vitor, a gente não sabe quanto tempo durou isso, e o Adão tá lá dando nome às coisas, porque até isso o texto sagrado diz, que tudo aquilo que Adão chamou foi o seu nome. Então é Adão que está dando nome para as coisas, né? Catalogando tudo que existe, né? E tal, vai lá. E aí imagina toda a viração do dia, Deus vindo ter com Adão, e aí Adão, tá tudo bem? Deus não precisa. Deus perguntar a Adão, tá tudo bem, que é uma conjectura minha, tá? Não tá no texto. Mas não é Deus não saber perguntar porque não sabe. É de intimidade. Aliás, é isso que ele quer com a gente, intimidade. Deus precisa perguntar alguma coisa pra gente? Não. Mas por que você acha que ele quer que a gente fale? Ele quer que a gente ore, ele quer que a gente fale. Porque ele quer essa intimidade, ele quer relacionamento. Então, ó, eu vou dar um nó na cabeça do povo aí. Essa intimidade, então, ó, a árvore era boa de vista, a árvore era isso, mas era de Deus. Ah, tem coisas que são dele que não são nossas. E aí imagina um Deus que fala assim: "Pô, eu já te dei a árvore da vida, você vai se meter com ciência? Deixa ela quieta aí." Claro que isso aí que eu estou dizendo, irmãos, vocês que estão me ouvindo aí, é uma coisa um pouco mais profunda. Disso aqui, Adão, aprenda, ó, não é para você comer mesmo. Agora, à medida que ele tem a Eva e eles vão, eu não acho que ele não disse. A questão é ela comer e dar para ele. O problema tá aí, irmão. Ela dá para ele, ele come. Ô, abençoado. Entendeu? Porque é isso que o texto diz. Ela comeu, deu para Adão e ele comeu. E É. imediatamente quando ele come, né? Por isso que eu acredito muito que escolha bem a mulher que Só você que a quer pra, gente escolha bem a mulher que você quer pra sua vida, porque a mulher, vai, a mulher, vai que ela ela te dá uma tem, fruta não boa. não, porque a mulher, ela tem o poder de te levar pra cima, como ela tem o poder de te levar pra baixo. Sim, sim, é uma coisa da mulher. Isso é verdade. Isso é verdade, Vitor. É por isso que quando a gente encontra um tesouro, uma mulher que é um verdadeiro tesouro, é a ideia do amor sacrificial mesmo. E engraçado que a ordem para a mulher é honrar o marido, né? Sim. Honrar o marido, sempre. O marido é amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Mas por fim, olha, a questão é para a gente liquidar a fatura. Eu não acredito que ele não tenha dito, mas a semente de dúvida da serpente foi mais forte. A questão é que, independente do argumento ser forte ou não, vale o que Deus disse. Acho que é a maior lição aqui. Vale o que Deus disse. Quando ela dá para Adão, aí
isso também é hipotético, conjectura. Adão tinha que dizer, não, você não devia ter comido isso, e ter sido uma espécie de sacerdote para ela, apresentar a Deus e intermediar algo. Acho que essa era a ideia. E ele não fez, ele pecou. E o engraçado, não vamos fazer como Adão. Olha, pessoal aí da live, ó, não vamos fazer como Adão e Eva, pôr a culpa nos outros, tá? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi. Não, vamos nós assumir os nossos erros, né? Nós não somos perfeitos. E crer que nós não somos perfeitos, mas temos um Deus perfeito e desejoso em nos abençoar sempre, em sempre nos perdoar, em sempre nos ajudar nas nossas carências, nas nossas vicissitudes, nos nossos vitupérios, nos nossos problemas, certo? Certo. Ok, Vitor? Ok. A Lordenice mandou. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Se a gente pegar o plano, o texto sagrado diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas aí a gente teria que entrar numa questão, né, de eternidade, do plano, sim, ele sabia de tudo. Deus sabia de tudo antes. Aliás, meus irmãos, olha só. Deus é o único ser que habita o tempo Kairos, diferente de nós que habitamos o tempo Cronos. No tempo Cronos, hoje é dia 15, 14? 14/3/25. 14 de 3 de 2025. Deus não. Deus, para ele, no tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, aliás, o Messias é chamado de pai da eternidade, né? Para ele, o Gênesis e o Apocalipse é a mesma coisa. Deus, ele não se limita a tempo e espaço. Ele não se limita ao universo. Tudo está nele, na questão de que ele está acima de tudo. É claro, ele sabia de tudo, sim. Aliás, essa é uma pergunta que céticos me fizeram. Se Deus sabia de tudo, por que ele já não puniu o diabo antes? É que nós, meus amados, tá ouvindo, Vitor? Tô. Nós queremos humanizar Deus, colocar Deus num critério e humanizá-lo de tal forma, até quem sabe culpá-lo, né? Até quem sabe culpá-lo, mas não é assim. Deus, ele é presciente, ele sabe de antemão, ele está além, né? Outro dia uma irmã procurou um pastor, Vitor, e falou assim, pastor, eu estou preocupada. Aí o pastor falou, o que foi, irmã? Ela disse assim, eu entristeci Deus, né? Aí o pastor virou para a irmã, cumprimentou e falou, então, irmã, meus parabéns, ela conseguiu uma coisa que ninguém consegue. Deus não pode ser entristecido, Deus não pode ser... ninguém pega Deus de surpresa, né? Deus, se a gente olhar dessa forma, dessa nuance, dessa ideia de eternidade, ele está além de todas as coisas. Agora, ele se permite se revelar a nós para que nós possamos caminhar com ele. Esse do parabéns, irmão, você conseguiu fazer. Tristecer Deus. É bem assim. É bem assim. É bem assim. Entendeu, Vitor? Então é isso. É como Deus perguntar, né? O Adão pecou. Olha que interessante. O Adão pecou. O que ele fez? Eu tô nu. Aí ele pegou e foi pegar folhas de figueira, né? Folhas e cobrir a sua nudez. Isso é o jeito humano de resolver as coisas, né? Uhum. Aí o que Deus faz? Na viração do dia, Adão, onde você tá? Primeiro, Deus sabe onde Adão tá? Sabe. Claro que sabe. Mas por que ele pergunta? Ele quer que Adão responda. Deus nunca vai fazer nada pra gente, a gente tem que responder pelos nossos atos, meu querido. Ele chama Adão. Adão, onde estás? Mas ele sabe onde Adão estava, claro. Deus sabe de tudo. Aí quando Adão vem, ele fala, quem te mostrou que estava nu? Ali quando tem um embate, observa que ele não quer saber de folha de figueira, ele não quer saber de formas humanas. Ele pega um cordeiro, ele pega uma pele de animal e cobre Adão. Que é um símbolo de Cristo. O cordeiro como símbolo, como morto antes da fundação do mundo. Lembrei de alguma coisa que a gente tava falando da águia. E o pai falou, mais importante que a águia é o cordeiro. Sim. Observa que os animais, né, grandiosos, águia, né, tal, algumas nações têm aí, mas né, todos eles são
são predadores, né? Mas o animal principal da história é justamente uma presa, o cordeiro. Porque Cristo ele morre como cordeiro, ele se entrega como cordeiro, é a morte de um cordeiro. Quando ele desce, João Batista vê ele vindo e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do É. mundo. Então, Então eu sou privilegiado então de ter cordeiro no meu nome. tá vendo só? Tudo muito original. Mas é isso. Até aqui você entendeu então, filho? São coisas grandiosas, mas a gente tem que olhar para isso e decidir. Com essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou guardar para mim, não vou falar para ninguém. Eu vou pregar para as pessoas, eu quero que as pessoas saibam, né? Outro dia eu disse para uma pessoa, nós temos mais de 30 mil versículos na Bíblia, 31.173 para ser exato. E as pessoas só estão preocupadas com bênção, com... Deus quer se revelar, Ele quer que a gente saiba. Eu acho que os ensinos tem que voltar a ter ensino de verdade. E assim por diante, entendeu? Mas a gente já começou por aqui, já tá bom, não tá? É, a tia Sueli. Nós, né, Victor? Né, tia, é verdade. Nós somos a família Cordeiro. Tudo cordeiro, né? Tudo mansinho, né? Tudo mansinho. Mas é isso. Mas é isso. Você entendeu então? Sim. Tá vendo os comentários, pai? Tô vendo aqui. Então eu tô vendo aqui. Então é isso, gente. A gente tem que ter essa visão de, olha, Deus está ele se revela através das escrituras. Ele quer que a gente veja ele como ele é. Ele está acima, ele é maravilhoso, ele não é humano. Deus não é humano. Apesar de Deus ser amor, o texto sagrado diz que Deus é amor, né? Ele revela o seu amor para conosco, diz o texto, tendo enviado Jesus para morrer por nós. É a maior prova de amor que existe. Ninguém é como ele, provando o amor. Mas Deus não é humano. Deus ele está acima disso. Agora, ele quer relacionamento, ele quer que a gente o conheça, entendeu? Ele quer isso. Agora depende da gente. Mas olha, Vitor, só de você ter despertado e todo esse desejo, para mim já foi maravilhoso. Né? A gente está começando já as batatas quentes de Gênesis, mas tem mais coisa aí pela frente, né? Isso é Pai, só a ponta. eu acho legal a gente continuar assim, pegando a Bíblia do começo e indo, Oh, não, eu amei. Eu, para mim, tá ótimo, tá top. né? É... Quando eu falei aqui, né? Ah, então eu sou privilegiado de ser cordeira, mas hoje olhou pra mim. Sério que você falou isso? Então é isso. Tá certo, filho? Tá certo, pai. Então, gente, é... passamos bastante do horário. Um Mas pouquinho. quando, a- quando, a- quando, quando a conversa tá boa, né? Dá vontade de ir embora. Infelizmente não somos mansinhos. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ah, tia Sueli, infelizmente não somos mansinhos. Que pena. Mas temos o sobrenome Cordeiro. Cordeiro. Não, mas é uma família ótima, viu? Gosto muito. Uma família incrível. É... Uma sugestão, Vitor. Você quer continuar toda Oh, sexta, não é? toda Então sexta-feira, tá. ó, toda sexta-feira, tia Sueli, Lordenice. Sexta-feira, depois do meu trabalho, depois do meu trabalho e do meu pai, eu saio, a gente vai começar a abrir as lives às 8 horas, né, pai? Que é o Sim. combinado, né? Então, a partir das 8 tem horário pra começar, mas horário pra acabar não tem. Uma sugestão é o seguinte: a gente começou nessa história, né? O Vitor me procurou, pai, Uhum. tal, e vamos. Eu falei, vamos. Mas a questão da distância, a questão de horário, a questão de trabalho, eu falei, vamos falar por vídeo. E aí o Vitor tornou isso público. Então, gente, pode dar uma sugestão, Vitor? Pode. Claro. É, se alguém tiver sugestão de alguma coisa que queira ser abordado, se eu não souber, a princípio eu procuro, eu tenho uns professor bom aí, né? A gente amplia. Amor, leva minha Para mim toalha é ali pro banheiro. ótimo. Eu sempre que eu puder falar sobre as coisas de Deus, eu prefiro. Acho que é melhor do que falar de escola de samba, né? É melhor, não nada contra quem gosta, mas é melhor do que falar de outras coisas. Eu prefiro, se depender de mim, sempre falar das coisas de cima.
Que as coisas de baixo a gente já sabe, né? Como o pai Ok, gente. falou, quando o pai falou numa sexta passada, temos que ser como águia e olhar a terra de cima. A Sueli disse que só consegue entrar às 21. Aí você vê então o horário, Vitor. Vê as possibilidades. Tia, E se você quiser tia Su, deixar aí um contato. a gente fica assim um pouco mais depois das 9, mas fica salvo no meu canal, a tia pode reassistir. Lá no canal fica salvo os vídeos, então a tia pode reassistir, não tem problema. Caso a gente terminar antes das 9, mas tem, como hoje, né, depois das 9, fomos até as 10h20 quase. Mas, tipo, vai ter dias que a gente vai passar, né, pai? Tem dias que é muito gostoso a gente ficar conversando assim, né? Olha, eu já fiquei E, muito falando. e é que eu e o pai sempre faz, né, pai? Geralmente, né? Quando a gente começa a conversar, tem vezes que eu penso assim, nossa, se eu ligar pro pai agora, é 1 hora de conversa. E outra coisa, sem atrapalhar o culto de ninguém, porque hoje é sexta-feira, tá tendo culto nas igrejas aí. Sim, Irmão, vai no tem o culto. seu compromisso, maravilha. Agora, uma sugestão. A gente não está começando um projeto? Sim. Posso contar uma curiosidade aqui? Antes da pandemia, né, eu fiz esse trabalho numa casa uma vez. As pessoas tinham vontade de aprender e tal, tal, tal. E é legal você falar com pessoas que não tinham acesso nenhum. Porque aqui a gente está falando, a Sueli, né, Lordenice, né? Isso. Lordenice, são pessoas da igreja, já conhece até, né, as falas, né, que a gente usa e tal. A Ana, todo mundo que está aí. Mas eu fiz esse trabalho numa casa uma vez e foi muito legal. Depois veio a pandemia, eu vi os irmãos fazendo culto por live. E aí algo é aquela ideia, né, de a gente alcançar pessoas à distância, pessoas que às vezes têm dificuldades, pessoas que de repente estão em outros lugares, outros estados, outros países, né? Então, se há o desejo, se há a sede, se há essa vontade de aprender, é, a gente tem essa vontade. Começou num bate-papo de pai para filho. Esse carinha aqui, esse aqui, é o Vitor, meu filho mais velho, que eu amo. Amo todos os outros também, mas o Vitor, né? E esse desejo, olha o que aconteceu. A gente está aqui, então. É porque eu sou mais Se der pra puxar ampliar, saco, tá, gente? Entendeu? não. Ó, mas se der para ampliar, se você quiser, Vitor, deixar um lugar para as pessoas mandarem sugestão, eu tô aberto. É uma coisa que eu gosto, Ó, quem né? quiser entrar no grupo, manda mensagem pra mim que eu coloco no grupo, tá? Lá vocês podem, tipo, é claro que lá a gente não vai tirar as dúvidas. O ideal no grupo é mandar as dúvidas lá e nas sextas-feiras a gente sanar algumas dúvidas, Tá. tá bom? Mais uma sugestão da Alessandra, uma pessoa que gosta, não creio até que está por aí, é da gente fazer esse estudo com basicamente isso que nós começamos, né? Por dispensação, por início. Quem sabe isso ampliar e aí a gente caminhar um pouco mais sobre isso. Ok? E outra coisa, a gente tá fazendo na sexta porque é o meu tempo livre do meu pai. Mas a gente pode melhorar, tá? Pode acontecer de ter dias que a gente consiga fazer num outro horário ou num outro dia, num dia onde todo mundo esteja em casa, né? Mas a gente vai mandando, a gente vai mandando o link da live no Insta, pros nossos parentes, né? E eu, tia Sueli, se a tia estiver vendo, compartilha pra tia Beth, pro povo aí da família, que eu acabo esquecendo de mandar o link, a senhora pode remandar pro tia Denildo, pro Marco, pra família aí, né? Você também, Lordenice, inclusive, pai, a Lordenice, ela é a esposa do pastor aqui da igreja aqui, né? Maravilha. Paz do Senhor. Lordenice, manda o link pras pessoas, pras suas amigas, amigos, parentes, que a gente vai ficar muito feliz, né? Eu sou duvidoso em dizer que eu nunca vi ninguém ensinando melhor que meu pai, né? Porque é meu pai. Porque é meu pai, né? Então. Por isso que eu vou falar que você puxa saco, tá vendo aí, né, Vitor? Então, tipo assim, eu falar aqui, né? Então é complicado, mas ele é um bom professor. Ele, né? Como eu falei na live passada, é, como eu falei na live passada,
Se eu tivesse ouvido 10% de todo o conselho que meu pai me deu, talvez a gente estaria melhor, né? Mas é isso. Pai, umas Maravilha. considerações finais pra gente Ah, encerrar a é, live. sim, vamos ver se a gente faz uma oração para encerrar, tá? Acho que um sábio uma vez disse que o segredo para todo sucesso é começar orando e terminar orando, né? Certo. Então, Bora a gente orar. fez uma oração para Vamos começar, orar vamos aqui. fazer uma oração. Peço que Deus abençoe a todos os nossos amigos que acompanhou, que estiveram aí com a gente. É um prazer, tá, ter vocês aqui. Não, e que a gente prolongue, que a gente amplie as tendas, né? Que esse trabalho possa crescer. E à medida que a gente estiver abençoando a vida das pessoas, isso já me deixa feliz. Que Deus seja É, com todos. e o intuito da live, como a gente cita bastante vezes, é mais um bate-papo, uma conversa de pai para filho, mas numa forma onde a gente ensina, que é aquele negócio que eu falei na última live, que é as coisas que eu mais gosto nas igrejas, né, é a parte de ensinamento e missão, né? E é o que a gente está fazendo. Então a Muito gente bem. está ensinando e fazendo missão. A gente está online, né? Então, tomara que muitas outras pessoas, gente, tomara que um dia meu pai esteja dando aula para mais de 1000 pessoas, né, nessa Ô, live. glória! E eu profetizo e que Deus venha alcançar a vida de muita gente, né? Tanto da minha família, da família dos pessoal que está aqui na live e do mundo inteiro. Amém? Então Maravilha. vamos orar. Pai, por Vamos orar? favor. Amém. Mas vai se preparando, viu, carinha? Não, porque, Vamos lá, porque pessoal. vai chegar o ponto que eu vou ajudar também, né? Sim, claro. Não, mas só de você já colocar isso no coração já foi uma benção. Eu sou. Senhor, nosso Deus. Perdão. Fala, Vitor, fala. Não, É coisa eu fala contigo sou. mesmo. é, a Thaísa tá dando risada lá no quarto, tá, pai? Ela tá mutada, mas ela tá dando risada de mim. Tá certo. É, o que eu queria falar é que. Nossa, agora até perdi o rumo do assunto. Mas é isso, gente. Vamos orar aqui e que Deus seja com todos. Amém. Vamos orar então? Podemos, Vitor? Podemos. Vamos lá, meus irmãos. Senhor Deus, graças damos a Ti, Senhor, neste momento. Por este período, Senhor, que o Senhor se fez presente através da Tua palavra e o Teu Santo Espírito que está conosco aqui. É no nome de Jesus Cristo que eu peço a Tua bênção na vida de cada um dos nossos amigos, ouvintes, apreciadores da Tua palavra. Que a Tua graça seja sobre nós e que possamos fazer aquilo que o Senhor intentar e colocar no nosso coração. Faz-se presente e abençoa cada uma das vidas que estiveram por aqui e estão. Esse é o nosso pedido. No nome precioso de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Gente, Amém. muito Deus obrigado. abençoe. A live vai estar salva para quem pegou no finalzinho ou pegou no meio. A live vai estar aí, dá para assistir desde o começo. Inclusive, gente, a gente ainda está em parte de treinamento, em testes, né? E o que eu queria falar aquela hora é que eu prefiro trabalhar pro pai assim, mais na parte tecnológica, fazer os trâmites e o pai dar aula. É porque eu sou mas, leigo mesmo sobre essas coisas. Vai lá. mas é. Então, o que eu tava falando? Olha, o TDAH já bateu. Parte tecnológica. Isso, a parte tecnológica. E é isso, gente. A live vai estar aí no canal. Inclusive, no começo da live, a gente teve que pausar, teve que fazer uma nova live, porque eu tinha colocado. O chat não estava ativado. Já tive que fazer uma. Então, tem duas lives no dia de hoje, que vai estar salva no canal. Tá bom? Então é só entrar Amém. aí. E eu vou mudar, tá, gente? Talvez vocês, quando vocês entram na live, tá meu rostão lá, na minha carona. Vou colocar uma capa, vou bolar. Vai melhorar. Amém. Mas tá bonitão, filho. Não é porque é meu filho, não, tá? Mas tá bonitão. Gente, Mas Deus abençoe. tchau, tchau, Deus gente. abençoe vocês. Fique com Boa Deus. noite. Deus com todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa semana, bom fim de semana, né? Pra todos. E que Deus abençoe. E até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem
partir das